Salve, salve Brasil! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência para com a nossa TV Evangelizar. Muito obrigado mesmo, de coração. E o nosso mundo já está no ar. E hoje nós vamos falar da campanha da fraternidade, uma ação que vem se desenvolvendo através dos anos e cada vez mais traz benefícios à sociedade. Neste ano, ela já começou e vamos falar desse tema também, fraternidade e tráfico humano. Está aqui no estúdio o representante da Arquidiocese de Curitiba, Márcio Lima da Cruz, e o professor de Filosofia e Teologia, André de Azevedo. Sejam todos muito bem-vindos. E para você entender tudo o que está acontecendo desde o começo, a nossa equipe fez um breve resumo das pretensões do tema. Veja só. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mais uma bandeira, mais uma campanha da fraternidade, que este ano traz para a sociedade atenção sobre o tráfico humano e a fraternidade. O objetivo é identificar as causas e modalidades do tráfico humano e os rostos sofridos por esta exploração, sensibilizando para a solidariedade e o cuidado às vítimas dessas práticas. Para tanto, é necessário que a igreja se organize para entender e ter a dimensão do problema. Sendo o tema essencial a liberdade aqui neste dia de formação no Memorial de Curitiba, a Arquidiocese traz o contexto das práticas, através de uma palestra com a fundadora da Associação de Defesa da Mulher, Infância e Juventude de Guarulhos, Dalila Figueiredo. Ela compartilha ações de aliciamento e exploração de pessoas, o universo do tráfico humano. Nós tivemos um caso de uma criança, de um adolescente haitiano, que a mãe pagou, depois que aconteceu o terremoto, para um coiote trazê-lo para São Paulo e depois abandonou esse menino na Barra Funda, no metrô da Barra Funda. É inegável a contribuição da campanha da fraternidade para esse enfrentamento, a coisificação do ser humano, o respeito à dignidade, o marco legal, né? Quais são os canais de denúncia, com quem nós podemos contar, o papel da Defensoria Pública da União, o papel da Defensoria Pública do Estado, o papel do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego pode entrar em qualquer lugar, os agentes fiscalizadores para verificar alguma irregularidade. As pastorais agora intensificam ainda mais as ações de proteção, prevenção, encaminhamento e auxílio às pessoas que sofrem algum tipo de vulnerabilidade nesse sentido. Migração é um direito e tráfico humano é crime. Então nós queremos ajudar a sociedade, os governos, né, através dos meios de comunicação e outros meios, de sensibilizar a nossa comunidade, sensibilizar as pessoas de boa vontade para essa realidade, para se somarem a nós nessa situação da campanha da fraternidade e dar visibilidade a esse fenômeno. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Coisificação do ser humano, que palavra forte. Como é que pode um homem tornar o seu irmão aí um objeto de venda? Isso realmente é complicado, não é verdade? André, e aí? O problema do aí, que a gente recai no campo justamente da própria natureza humana. E aí? Como é que a gente pode coisificar, tornar um outro objeto, uma coisa, uma propriedade e vender? Essa questão da campanha toca em questões nucleares, principalmente na pedra de toque da própria campanha, a dignidade humana. O Papa Francisco disse recentemente uma frase de efeito, uma frase forte, que talvez resuma toda a proposta da campanha da fraternidade desse ano. O ser humano não é coisa, nós somos pessoas. Nos relacionamos, nos comprometemos. Cada um de nós tem um mistério dentro de si e é um mistério diante do outro. Eu não posso coisificar o outro de maneira alguma. E a campanha vem relembrar isso. De que maneira? Tratando de uma problemática social fortíssima, que aparentemente está escondida, mas é muito presente, que é o tráfico de pessoas nas suas diversas modalidades que a campanha vem apresentar para a gente esse ano. Que, por falar nisso, é de Deus mesmo, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, inclusive no nosso Brasil. Nós falamos aí pelo Brasil inteiro, né, através da nossa TV. Complicado, não é não? O que você me diz disso, Márcio?
Então, a campanha da fraternidade, ela com certeza vem ajudar a esclarecer, a mostrar para todos que, como o professor disse, o ser humano não é uma coisa, mas é um ser humano, é filho e filha de Deus. E queremos o quê? Transparecer, mostrar para todos que o ser humano é digno de ser filho de Deus, tem seu valor e deve ser valorizado, acima de tudo. Né? É. A igreja já faz tempo que se preocupa com isso, na Sim, verdade, com né? certeza. Isso já está dentro do coração da própria igreja, como Faz você parte disse, da né, André? natureza da igreja essa preocupação com o humano, né? A própria Constituição Conciliar Gaudium et Spes vai dizer isso, né? As alegrias, as esperanças da humanidade são as nossas alegrias e as nossas esperanças como igreja. Tudo que é humano diz respeito à igreja, inclusive esse fato desse rompimento, dessa quebra, desse esfacelar daquilo que é a dignidade humana, ou seja, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, as relações de poder ir e vir. A liberdade é um dos condicionais do próprio ser humano. E romper isso, coisificar isso, é tornar o ser humano um objeto qualquer, mensurável, quantificável. Por isso, é missão da igreja, sim, tocar nessa problemática. Claro que a missão primeira de tratar desse assunto é do Estado. O Estado é o garantidor, ou o garante da ordem, do equilíbrio, da justiça, do bem comum. Mas a igreja, porque ela tem essa função de tudo que é humano lhe diz respeito, ela não toma o lugar do Estado, mas ela auxilia o próprio Estado nessa situação complicada e difícil. Por exemplo, saiu um dado alguns dias atrás que o Brasil é a terceira nação que mais trafica mulheres no mundo. Em primeiro lugar, nós temos a Nigéria, em segundo, a China, e em terceiro, o Brasil, na exploração sexual de mulheres. Então, há um fato gritante aí, muito presente, que nós temos que tentar abordar. O mercado, por exemplo, ilegal e horrível, ignóbil, do tráfico de órgãos é muito forte no Brasil. Nós temos uma tabela de preços da máfia daqueles que traficam órgãos. Nós estivemos agora, como Grupo Marista, no final do ano de 2013, fazendo um documentário, um dossiê sobre a problemática do tráfico de pessoas. E em conversa em São Paulo com o padre Júlio Lancelotti, que é um dos grandes defensores dos direitos humanos, Grande padre Júlio. ele dizia para a gente, olha, muitos moradores de rua, em São Paulo tem uma grande população de moradores de rua, somem, morrem e os corpos não são nem sepultados como indigentes. Simplesmente somem os corpos, não sabe para onde vai. E ele nos relatava, com certeza, muitos corpos sadios são utilizados para tráfico de pessoas. Um pulmão, por exemplo, em condições de venda no mercado negro, ilegal, o tráfico de pessoas, custa em média R$250 mil. Então veja o absurdo que nós chegamos. R$250 mil. Sim. Uhum. Então, se nós encontramos um ser que a sociedade diz que não serve para nada porque não produz, que é o caso, por exemplo, de um morador de rua, e esse ser é sequestrado e é morto para a retirada dos seus órgãos, quanto pode o traficante lucrar com esse ser no tráfico de seus órgãos? Isso é a coisificação do humano. Chegamos a esse ponto, infelizmente. Pois é, mas daí quando a gente fala da questão do Estado, né, a responsabilidade de cuidar desses... Vamos falar dos indigentes, aí, o caso do padre que trouxe esses números para nós. Para se tirar um pulmão ou qualquer órgão de um corpo, você precisa saber o que está fazendo. Sim, há toda uma rede aí, muito bem trabalhada, muito bem elaborada. E essa é a problemática do tráfico de pessoas. Existe uma rede, uma teia de relações muito fortes, né? Porque o tráfico de pessoas não envolve apenas a pessoa que vai lá e engana, alicia o outro para ir trabalhar, por exemplo, como garçonete na Espanha ou outro lugar. Sim. Envolve uma rede, o aliciador, aquele que transporta, aquele que abriga, aquele que acolhe. No caso de tráfico de órgãos, uma rede de médicos, uma rede de clínicas, de hospitais que trabalham às escondidas para lucrar em cima disso. As escondidas ou o governo está com um tapa-olho aí na frente? Eu creio que o governo, ultimamente, tem feito a sua parte. Nós temos a Comissão de Justiça e Verdade, nós temos a Comissão dos Direitos Humanos, que está constantemente atuando nesse sentido. Inclusive, a própria campanha da fraternidade, ela surge de mãos dadas com essas iniciativas do Estado. Nós tivemos agora, recentemente, dia 12 de fevereiro, a aprovação no Senado, pela Comissão de Direitos Humanos, da exploração sexual de crianças e adolescentes como crime hediondo. Até então, no Código Penal, não era um crime hediondo.
O Senado aprova isso e vem de mãos dadas com a reflexão que a campanha traz para as pessoas. E acho que esse é o grande mote de toda a campanha de fraternidade. Ela sempre toca um problema social do Brasil, e no caso mundial, mas ela justamente vai trazer o que para a gente? Olha, nós precisamos rever algumas posturas como sociedade. Sociedade que se diz cristã e que procura ver preceitos cristãos. Então, por isso, toda a campanha é um momento de revisão, de análise de posturas diante da sociedade, diante do outro, diante de toda a situação que nós vamos construindo comunitariamente. Ô, Márcio, agora o lema da campanha da fraternidade é bem interessante, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Um tema que precisamos, de fato, olhar tudo isso que está acontecendo, porque Deus já nos pede que sejamos livres, libertos. É um tema bastante forte, polêmico, Jura. É a questão do tema, né? Toda e qualquer campanha da fraternidade procura buscar trabalhar um tema, né? Um tema para a realidade social na qual a igreja e a sociedade está passando. E o tema do tráfico humano, então, vem com o objetivo realmente identificar, né, as práticas do tráfico humano, as suas modalidades e as suas diferentes formas. Mas também não somente identificar, mas também queremos denunciar essa forma de violência, porque é uma violência contra a dignidade, contra o valor do ser humano. Então, queremos, com esse tema, mobilizar todos os cristãos e a sociedade para que conscientizem do que é importante realmente abrir o olho para essa realidade, para que as pessoas não caiam nessa rede, não caiam nesse mal, né? Isso é muito importante. É interessante, Jura, o fato de que o texto bíblico que vem iluminar toda essa problemática é o texto de Paulo aos Gálatas. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, enfrenta um forte problema na comunidade dos Gálatas, que é o problema da chamada justificação. Qual era a problemática? Muitos cristãos diziam que para os outros, aqueles que não eram cristãos, se tornarem cristãos, deveriam primeiro serem judeus, se submeterem à lei judaica, ao ritual judaico, à tradição judaica, para depois dar o passo de adesão ao Cristo. E com isso significa o quê? Olha, a adesão a Cristo passa por um processo legal de submissão à lei de Moisés. Era a problemática da comunidade de Gálatas. E Paulo, no capítulo 5, que é o lema que vai iluminar a campanha, vai dizer, olha, ele usa até de um certo pleonasmo, né? Vai dizer, nada disso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, o fato de eu aderir ao Cristo não se passa necessariamente e exclusivamente por um processo de lei, por um processo de ritual. A lei e o ritual me ajudam nessa vivência do Cristo, mas a adesão ao Cristo é uma adesão de plena e total liberdade. E aqui Paulo toca num tema muito importante da liberdade cristã. A liberdade cristã não é a liberdade de, mas é a liberdade para. Não é a liberdade de. O cristão não é aquele que pode fazer tudo o que quer. Não. Ele tem a sua moral, sua postura, sua conduta, suas convicções, seu modo de se relacionar com o mundo, com Deus, com o próximo. Mas a liberdade cristã é a liberdade para. Traduzindo, eu, entre aspas, me submeto a algumas situações em vista do crescimento do outro. Então não é a liberdade de fazer o que eu quero, ou como nós dizemos por aí, no que me dá na cabeça, na telha, eu vou fazer. Não, é a liberdade que eu tenho de, diante da realidade da situação do mundo, da existência da sociedade, ter algumas posturas. Essas posturas, de vez em quando, serão contraditórias com o que está presente, mas em vista de uma liberdade para. Se existe uma palavra que é sinônimo de cristianismo, essa palavra é serviço. É a função de estar para o outro. E a campanha quer lembrar isso para a gente. Olha, nós cristãos, pode ser que eu, da minha família, você, o Márcio, quem está em casa, não conheça ninguém que tenha passado por uma situação de tráfico de pessoas. Não conheça ninguém que foi explorado sexualmente, que esteja em uma situação análoga à de escravo no trabalho. Mas isso diz respeito à humanidade, porque nós somos, de certa maneira, relacionados. Nós estamos numa situação de solidariedade, tanto na graça quanto no sofrimento. Por isso, então, isso diz respeito a todos nós como espécie humana. Tá aí, ó, que tema gostoso para a gente falar com todos vocês aí de todo o Brasil, né? Está conseguindo entender a importância da campanha da fraternidade? Então, faz o seguinte, ó, contribui aí para que possamos continuar levando informações para a sua casa. Torne-se um associado ligando aqui para o 0 operadora 41 8401 09 dígito 1. Eu vou fazer um pequeno intervalo, mas eu já volto. Não sai daí não, porque o assunto hoje está bem gostoso. Você está na companhia do Nosso Mundo.
Estamos de volta. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando através da TV Evangelizar em todo o território nacional, seja de norte, seja no sul. Afinal de contas, agora nós estamos aí com a transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma beleza, não é mesmo? Amigos, hoje nós estamos conversando sobre a campanha da fraternidade. Está comigo aqui o Márcio, que é assessor da Arquidiocese de Curitiba, e também o professor André Azevedo, ele que é responsável aí pelo trabalho da pastoral do Grupo Marista. E para iniciar esse bloco, eu quero mostrar um material que nossa equipe preparou, quantificando alguns dados sobre o tráfico humano. Preste atenção. O tráfico de pessoas é um fantasma que atinge milhões de famílias em todo o Brasil e a maioria dos casos nem saem nos noticiários. Uma triste realidade que pode estar mais próxima do que se imagina. A CPI do tráfico de pessoas da Câmara, que apurou casos durante o ano passado, revelou que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vítimas do tráfico internacional. Dados do Ministério Público Federal revelam que todos os anos cerca de 1.000 brasileiros têm sua liberdade privada, sendo aliciados para o tráfico de seres humanos e para fins de trabalho escravo. Um mercado ilegal e desumano que envolve muito dinheiro. De acordo com a ONU, este tipo de crime movimenta anualmente cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo, sendo que 85% deste valor está relacionado com a exploração sexual, que envolve adultos e até mesmo menores de idade. Isso além da venda de órgãos. São famílias verdadeiramente destruídas pelo desespero de um crime ainda difícil de ser combatido. É realmente alarmante, né, essas informações que nos chegam, né? Como é que está o trabalho da igreja em relação à identificação do tráfico? Vocês têm alguma informação sobre isso, não? A igreja sempre está preocupada com a questão da dignidade, do valor humano, como nós estamos falando aqui. Ela se preocupa bastante com a questão de divulgar, conscientizar os filhos e filhas de Deus sobre a questão do tráfico humano. Então, a igreja procurou destacar 3 caminhos de ações principais desse enfrentamento do tráfico humano. Começando pela prevenção, que é muito importante, o cuidado pastoral das vítimas e a sua proteção. E a reintegração da sociedade, mas principalmente trabalhando a questão da formação dos agentes, dos agentes pastorais, para que eles conscientizem da realidade do tráfico humano, né? André, eu outro dia fiquei sabendo de um caso de que a família que teve uma pessoa que foi traficada ficou sendo pressionada, né, pelo grupo traficante, vamos chamar isso de, não sei como é que a gente pode chamar isso, mas é um grupo, de que se fizesse alguma coisa aconteceria tanto com quem foi traficado, com quem ficou aqui. E nesse caso, Márcio e André também, né, o que fazer? O que vocês sugerem para essa família que está vivendo essa situação? Essa situação é aquilo que se chama de vítimas indiretas, no caso de um tráfico de pessoas. Independente do motivo, exploração sexual, trabalho escravo, etc., a família é pressionada. Porque, de certa maneira, qual é o perfil daquele que é traficado? Geralmente é um perfil de alguém de uma enorme vulnerabilidade, tanto econômica, social, afetiva, psicológica, em que o aliciador, ele percebe a situação, ele adentra no mundo dessa pessoa, nas suas relações. Prova disso é só lembrar um pouco da novela que nós tivemos, Salve Jorge, que mostra todo esse ambiente em que o aliciador vai entrando. Ele tem um enorme poder de convencimento, de persuasão, vai adentrando nos meandros, faz amizade e, de certa maneira, se torna um amigo, se torna um salvador da pátria da situação. Ele consegue, então, o seu objetivo, que é o tráfico da pessoa, e, nesse sentido, a família fica presa às suas condições, às suas chantagens, e se torna uma vítima indireta. Quais são os caminhos para que a gente possa romper essa situação? Certo. Basicamente, a campanha vem justamente trazer uma discussão, levantar a lebre, como nós dizemos, que é identificar as formas de tráfico e mostrar para todos nós no Brasil que o tráfico existe. Que não é uma situação de novela, que não acontece com o meu vizinho, com o estado diferente de nós. Está na vida real. É uma realidade presente em nós. Por exemplo, por ano, nós temos dados, esses dados são sempre aproximativos, que no mundo nós temos mais ou menos 1.200.000 pessoas que são traficadas. 1.200.000 1.200.000 por ano.
Nós vimos aqui logo na chamada, no Brasil, 1.000 pessoas por ano são traficadas. E são dados baixos, porque é um dado obscuro, são dados aproximativos. Então é algo muito presente em nós. Talvez a campanha traga essa grande vantagem para a gente, como o Márcio disse, é discutir a situação, mostrar que o problema existe. Segundo problema, é mostrar-nos os mecanismos que nós temos de acesso para combater isso. Basicamente, quais são os mecanismos? Temos que acessar o Estado. Como nós falamos anteriormente, o Estado é o garante da ordem, da justiça e do bem comum. E nós temos aí alguns caminhos para isso. Por exemplo, o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Né? Se a gente tem conhecimento de algum caso, ou temos algum caso em nossa família, se somos vítimas indiretas da situação, basta ligar para o Disque 100, Disque Denúncias, que justamente ali a gente vai ter um processo, um canal para a gente poder denunciar. Com relação à exploração da mulher, tanto a questão de violência contra a mulher, exploração sexual de mulheres, o 180. A gente pode acessar a Delegacia da Mulher. E, claro, em relação ao trabalho escravo, o Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, enfim, na União. São caminhos que nós encontramos. Mas, acima de tudo, a igreja tem uma grande parcela de responsabilidade, porque ela consegue, talvez, algo que o Estado, no momento, não consiga pela sua morosidade. É atingir as bases. A própria campanha da fraternidade tem isso. No momento da campanha, você pode ir nos grandes centros, por exemplo, São Paulo, Curitiba, e lá no interior do Amazonas, no interior do Paraná, e a gente vai perceber que tem grupos usando o material da reflexão, fazendo as novenas, fazendo justamente as preparações para a Quaresma, via sacra. Então, a igreja consegue, de certa maneira, ter esse leque, essa rede de discussão. A própria Comissão de Pastoral da Terra tem um projeto disso, Olho Vivo para não virar escravo. Nós temos a Pastoral do Migrante, que trabalha com isso. Enfim, as redes na igreja estão montadas, as TEIs estão montadas para que a gente possa se organizar para denunciar, exigir do Estado políticas públicas sérias, consistentes, principalmente na questão da reinserção daquele que foi traficado. O que foi traficado para voltar à vida comum, à vida ordinária, com seus direitos e deveres, é um momento muito difícil. É isso que eu ia te perguntar. Como é que... Você já acompanhou isso com alguém que foi traficado e voltou, não? André? Quando nós estivemos em São Paulo para a montagem desse dossiê, desse documentário, nós estivemos no Centro de Apoio ao Migrante, lá na região de São Paulo. E, de repente, conversando com um rapaz, que ele era da Paraíba, e ele tinha sido traficado para trabalho escravo. Ele foi aliciado no interior da Paraíba para vir trabalhar numa fazenda de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. E ele falou para mim, a primeira coisa que eu perdi quando eu entrei naquele ônibus foi o meu nome. Eu entrei ali, tomaram meus documentos e me chamavam apenas de Paraíba. Ou seja, perde-se aquilo que é mais identitário do ser humano. Foi para a fazenda e, chegando lá, o que acontecia? Tudo que ele gastou na viagem de passagem, de despesas com alimentação, ele já entrou devendo no trabalho. Chegou na fazenda, tiveram que montar seu próprio alojamento para dormir. Os jagunços trouxeram ali, montaram uma espécie de mercado ali, de mercearia, onde eles tinham que comprar o seu mantimento e tudo era anotado, traduzindo. Era um ciclo vicioso que ele não conseguiria, com o seu trabalho, com a força de trabalho, dar conta de pagar. O Ministério do Trabalho ficou sabendo disso, estourou aquela situação, ele foi liberto, teve seus direitos assegurados, e ele dizia para mim, o fato para eu voltar a trabalhar é muito constrangedor. Primeiro, está sempre presente o fato que ele foi um escravo. Fica um monstro na cabeça. Ficou um monstro. Depois, ele dizia, a vergonha de contar para os amigos dele na Paraíba, para os familiares, que ele foi enganado. É por isso que os dados do tráfico de pessoas são sempre aproximativos. Porque aquele que foi traficado, ele tem uma enorme vergonha de dizer que foi traficado. Imagine uma moça que foi aliciada para ser, por exemplo, modelo na Europa. E ela chega enganada. Quando consegue voltar para o Brasil, é claro que os vizinhos vão perguntar como é que foi a tua experiência de modelo, ganhou muito dinheiro? Ela se sente envergonhada. Por isso, não é muito visível. Nós não temos muitos dados presentes por causa desse processo de vergonha. E é vergonhoso mesmo. Aquilo que nós falávamos, transformamos o humano em coisa. Então, o fato é a gente tentar criar mecanismos, e a campanha está aí para isso, para que a gente possa romper esse ciclo de vergonha, colocar o dedo na ferida e falar, ó, é uma realidade concreta, pujante que está aí, vamos resolver a situação porque são humanos que estão aí. É verdade. Olha só. Nós, aproveitando aqui, nós temos agora uma participação especial lá, diretamente de Brasília. Nosso deputado Francisquini, ele que é aqui do Paraná e que trabalha na CPI do tráfico humano. Ele vai contribuir um pouquinho agora com alguns dados atualizados sobre os tráficos. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso mundo. Que alegria tê-lo aqui na Rede Evangelizar.
É um prazer estar com vocês, Jura. E nós estamos aqui em Brasília ainda, acabamos de ter as reuniões, tivemos reunião também da CPI do tráfico de pessoas essa semana, e é uma situação urgente no nosso país, a mudança na legislação em relação ao tráfico de pessoas. O deputado, nós estamos aqui conversando, temos aqui alguns convidados no nosso estúdio, nós estamos justamente falando sobre essa questão da responsabilidade do governo sobre isso. O que o governo tem feito, deputado Francisquini, sobre esse tema do tráfico de pessoas hoje, tanto aqui dentro do país como para fora do Brasil? Veja, o governo tem feito, no limite das suas atribuições, criado os escritórios de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A Polícia Federal, principalmente, continua realizando investigações e que terminam com quadrilhas que, principalmente, levam mulheres para a Europa, para o tráfico de mulheres em relação à prostituição. Mas nós precisamos avançar muito mais. A nossa legislação ainda está atrasada. Nós precisamos regulamentar a questão criminal do tráfico de pessoas em relação ao tráfico de órgãos, em relação às adoções ilegais, em relação ao trabalho escravo. Então, esse final da CPI do tráfico de pessoas, eu sou o vice-presidente da CPI e nós queremos agora, estamos com um projeto de lei que muda vários itens do Código Penal, do Código Civil, para que a gente possa aperfeiçoar a legislação brasileira. Para você ter uma ideia, Jura, até em relação às adoções, nós estamos mexendo no Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos obrigando o juiz e o Ministério Público a seguir a fila do Cadastro Nacional de Adoções, coisas que existiam de furo na nossa legislação, nós estamos tentando, no Parlamento, corrigir, Jura. Que bom, Francisquini, que bom, deputado, trazer aí essas informações. A gente torce para que, de fato, no Brasil acabe-se de vez com isso. A nossa Igreja Católica está tratando esse tema aqui nesse ano, né? E a gente torce aí para que o governo, e você principalmente, que é um dos relatores aí da CPI, possa, de fato, fazer algo para o nosso povo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Nosso Mundo. As portas da TV Evangelizar estão sempre à sua disposição, viu, deputado? Obrigado, Jura. Sabe do carinho, da amizade que eu tenho com você. Minha família gosta muito do teu programa, acompanha você há muito tempo. Eu tenho um enorme respeito pelo teu trabalho e tenho certeza que nós podemos ter pessoas de bem aqui em Brasília que possam nos ajudar a mudar a legislação de uma forma inteligente, mas que tenha o foco na família cristã também, para que a gente possa cada vez menos ter pessoas que cometem ilegalidades exercendo cargos públicos e ter pessoas que representam a sociedade aqui em Brasília. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos que acompanharam o seu programa. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá aí. Então, de verdade, tem alguma coisa acontecendo, como o André comentou, né? Com relação aí à responsabilidade do governo, né, André? Sim, as coisas vão acontecendo. A gente sabe que pelo sistema, pela estrutura das ações governamentais... É muito moroso. É moroso, mas temos iniciativas interessantes sobre isso. Como o deputado disse, está sendo para mexer nessa situação, tem que se mexer numa série de processos, de códigos, de leis, de estatutos, para que se possa chegar à situação também. E a contribuição da Igreja para o Estado é justamente trazer discussão, mostrar e talvez atingir aonde o Estado, no momento, não consiga atingir. Ô, Márcio, veio aqui uma pergunta aqui, o seguinte, dentro do tema, mas perguntaram o seguinte, por que acontece sempre a campanha da fraternidade na quaresma? Essa pergunta vem do pessoal lá de Londrina. Responde aí para eles. Então, o período da quaresma, como nós sabemos, é um período forte de conversão, de mudança de vida, né? Então, é um tempo propício para mudança e de trabalhar principalmente a questão social. Então, a campanha da fraternidade acontece nesse período para que possamos, então, atingir de modo a todos, de forma que todos possam se converter das suas mazelas, dos seus pecados e, principalmente, trabalhar com a questão social, que é uma coisa ainda bastante delicada, que é preciso ainda que o povo tenha essa conscientização.
E principalmente agora, essa campanha da fraternidade que vem trazer com o tráfico humano, que a gente é uma realidade social que queremos também transformar. É um período então, a quaresma vem para isso, ajudar a gente a mudar de vida, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E a TV Evangelizar sempre está ao seu lado. Nós buscamos sempre trabalharmos em prol da sociedade. Preste atenção nesse nosso VT. Olha só. Onde você está buscando sua felicidade? E onde você aposta sua felicidade? Será que você não está batendo em portas erradas? Será que não é hora de melhorar a sua busca? Há muitas possibilidades de caminho, mas o caminho de Deus é o melhor. Venha fazer parte desta grande família. 0 operadora 4184010909, dígito 1. Viu como é bonito a obra Evangelizar? Então se torne aí um sócio, nos ajude a evangelizar 24 horas e nós aqui do Nosso Mundo vamos estar sempre ao seu lado. Então você precisa nos ajudar a se tornar aí um sócio, você contribui para que os bons programas possam estar sendo transmitidos aqui na TV Evangelizar. Nosso programa está acabando, Nosso Mundo, que peninha. Quero agradecer aí aos nossos queridos convidados, André, Márcio. As portas da TV Evangelizar estão sempre abertas para vocês. Eu gostaria aí que vocês nos dessem aí as suas finalizações sobre esse tema tão importante. Nós precisaríamos, de fato, pelo menos umas 10 horas aí para falarmos dele. A problemática é intensa e a discussão também é intensa em cima disso. Talvez nós teríamos aí vários programas para isso, Jura. Mas eu digo apenas frisar um pouco aquilo que nós conversávamos no começo, que o Márcio disse, o Jura disse também. O ser humano não é uma coisa, nós temos uma dignidade inerente a nós mesmos. Por isso, quem quiser pesquisar um pouquinho mais temática da campanha, posso fazer o merchan aqui, né? Fique à vontade. Pode acessar o site www.virtels.org, está aí embaixo da sua tela, virtels.org. Nós temos lá, pelo Grupo Marista, um dossiê da temática da campanha da fraternidade. A ideia é trazer essa discussão para você que está em casa, pode acessar os vídeos, usar na catequese, grupo de jovens, encontra, enfim, nas escolas, como quiser, para que a gente possa realmente alcançar o objetivo da campanha. Identificar, mobilizar, denunciar e erradicar esse mal do Brasil e do mundo. E também, principalmente, esperamos que com a quaresma e esse início da campanha da fraternidade, possamos pelo menos atingir o quê? Pelo menos mudar o nosso modo de pensar, de julgar, deixar de lado os preconceitos. Acho que já vai estar de bom tamanho, né? Que bom, é isso aí. É o que a gente espera de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não sai daí não, continua aqui na companhia da nossa emissora TV Evangelizar, que fica 24 horas junto com você e sua família. O Nosso Mundo vai embora, mas prometendo voltar num próximo programa. Muito obrigado, fiquem com Deus e até lá.